tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de promoção à biossegurança. Pessoal, a biossegurança ela é fundamental dentro da área da saúde, tá? De qualquer área ali, na verdade, da saúde, sem ser específico. Por quê? Porque ela veio, ela traz ali formas técnicas que auxiliam os profissionais a minimizarem ou de fato ali eliminar os riscos que são ali, que estão presentes dentro do dia a dia das profissões, né? Principalmente quando se fala em saúde, por causa dessa questão microbiológica, dos micro-organismos patogênicos que existem, né, e que os profissionais da saúde acabam que têm ali um contato maior do que, por exemplo, em outras profissões. Então, realmente, a biossegurança ela é muito importante dentro da saúde e para os profissionais da saúde. Então, é fundamental que você se interesse, que você entenda, que você compreenda esses processos da biossegurança. Pessoal, o tema da nossa aula é normas regulamentadoras, tá? Nós vamos falar lá sobre o tópico 1.1, que fala da norma regulamentadora NR32, que é muito importante aí dentro da saúde, né? Que fala, a NR32, ela fala da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Então, os profissionais de saúde realmente precisam estar por dentro da NR32, precisam entender ali, precisam saber do que se trata. Por quê? Porque fala, né, dos nossos direitos, dos nossos deveres em relação aos serviços de saúde e a segurança dos profissionais de saúde dentro ali desses serviços. Então, o tópico, 1.1, que fala da norma regulamentadora NR32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Então, professora, me fala como que funciona a NR32. Então, a NR32, pessoal, ela foi aprovada em 2005, tá? E ela é uma legislação ali do Ministério do Trabalho e Emprego. Como eu falei para vocês, ela foi criada, ela foi desenvolvida com a intenção de colocar ali, de expor ali os direitos e deveres dos trabalhadores de saúde em relação ali à sua segurança, ao que pode ali prejudicar a saúde, o que deve ser feito para evitar acidentes, para evitar que os profissionais acabem ali se machucando ou adquirindo ali alguma doença, tudo bem? Isso decorrente do trabalho. Então, a NR32, ela é particularmente, assim, ela é recente, né, de 2005, e vocês acredito que vão perceber, né, com o passar, ao passarem a entender a biossegurança, que a todo momento ela vai se atualizando e a todo momento a intenção sempre é preservar a saúde do trabalhador, preservar a saúde da população, fazer com que as pessoas consigam exercer sua atividade, seu trabalho, sem se machucar, sem adquirir alguma doença. Então, ter de fato ali uma qualidade, né, uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho e exercer ali o seu trabalho sem correr riscos ou pelo menos com o mínimo de riscos possível. E tudo isso através da biossegurança e assegurados aí pela NR32. Essa norma, pessoal, ela estabelece, né, medidas visando ali a proteção de segurança e da saúde dos trabalhadores da saúde. Então, sempre que se falar em NR32, você vai pensar ali numa norma regulamentadora que vai estabelecer ali as medidas que são necessárias, né, sempre procurando ali preservar e proteger os trabalhadores da saúde. Então, dessa forma, a NR32, ela abrange ali, além desses trabalhadores, né, que são os trabalhadores da saúde, também os profissionais ali de outras empresas também que trabalham na mesma área, tá? Trabalhem ali na saúde. Então, a norma, ela ressalta ainda
que a responsabilidade ali do seu cumprimento, né, do cumprimento dela, que aconteça de fato, que ela seja exercida, ele é ali compartilhado entre os contratantes, no caso os empregadores, as pessoas que estão empregando alguém, e os contratados, que são ali os trabalhadores, tudo bem? Então, quando se fala em responsabilidade quanto a exercer a ANR32, então é uma responsabilidade que vai em uma via de mão dupla, tanto responsabilidade do empregador quanto do trabalhador, tá? Então, para ali a promoção da segurança do trabalhador, a NR32 ela recomenda a adoção ali de medidas, né, preventivas para cada possível situação de risco que o profissional de saúde ele pode encontrar. Então, dentro ali de todas as... foi estudado, foi analisado todos os riscos, né, os perigos que os trabalhadores da saúde correm no seu dia a dia, o que pode ser evitado ali, o que pode se fazer para evitar esses riscos. Então, a NR32 ela recomenda todas essas adoções de medidas preventivas. Assim, a NR32 ela também tem como objetivo, pessoal, a regulamentação ali dos riscos, né, de exposição ocupacionais a agentes biológicos, químicos e físicos, além ali da gestão dos resíduos de serviços de saúde, né, que é muito importante você saber ali como que vai ser descartado esses resíduos, que não é descartado em qualquer lugar. Então, tudo isso é de responsabilidade dos trabalhadores da saúde e também ali das pessoas responsáveis por esses trabalhadores, tudo bem? Então, as condições, né, de conforto por ocasiões ali de refeições, da lavanderia, da limpeza, a conservação e a manutenção das máquinas e equipamentos. Então, tudo isso é de responsabilidade, né? A NR32 ela propõe tanto ali do conforto para o trabalhador, quanto a questão de refeição, como que vai ser as instalações ali de lavanderia, como que vai ser realizada a limpeza, como que é para ser ali conservado, né? Como é que é para ser realizada a manutenção dos equipamentos, das máquinas da área da saúde. Então, tudo isso está ali dentro dessa norma regulamentadora NR32, tá? Então, pessoal, o tema da nossa aula, né, é normas regulamentadoras, tá? Tópico 1.1, tá? Que fala ali da influência da NR32 para os profissionais de saúde. Então, quando a gente fala em NR32, você pensa ali medidas, né, que vieram ali, que foram criadas, desenvolvidas lá em 2005, para quê? Para que os profissionais de saúde tenham boas condições ali de trabalho, que tenha ali o mínimo risco possível, né, de ter algum acidente de trabalho, de desenvolver alguma doença, e sempre pensando que os profissionais de saúde eles estão muito expostos a esses riscos, e essa NR32, essa norma regulamentadora, ela foi desenvolvida para evitá-los, para diminuir, para de fato até tentar eliminar esses riscos. Então, vamos entender essa influência da norma regulamentadora para os profissionais de saúde. Então, a norma regulamentadora, pessoal, ela tem ali como objetivo principal o estabelecimento, né, de normas que visem ali a proteção do trabalhador da área da saúde, tá? Como eu falei para vocês. Então, sempre pensando em desenvolver ali e que as pessoas, que os trabalhadores, que os profissionais da saúde, eles sigam essas normas, eles sejam, vocês estão sendo orientados quanto à importância de seguir essas normas, e essa é a intenção, que todos os profissionais de saúde tenham ali consciência dos perigos que correm, não é? Dentro ali da sua área de trabalho, e que consigam ali fazer o seu trabalho sempre visando eliminar, diminuir esses riscos, tudo bem? Então, sempre pensando ali na proteção do trabalhador da área da saúde, é que foi desenvolvida ali essa norma regulamentadora. Esses profissionais, pessoal, eles são ali
diretamente atingidos, tá, pela NR32 de diversas formas, tá? Então, como eu falei para vocês, a NR32, ela abrange questões como ambiente, onde vai ser feita a refeição, as máquinas, quando que será realizada a manutenção das máquinas, dos instrumentais. Todas essas questões estão dentro, né, da NR32. Então, de fato, os profissionais, eles são atingidos ali pela essa norma regulamentadora de diversas formas mesmo. E é fundamental. Por quê? Porque ela foi pensada para evitar problemas, né? Por quê? Professora, então do nada eles acharam que deveria fazer uma norma regulamentadora? Não, gente. Provavelmente aí já aconteceram, né? Aconteceram, na verdade, muitos acidentes, muitos profissionais que acabaram contraindo alguma doença, desenvolvendo ali, né? Porque a gente pensa muito quando a gente fala em biossegurança, muito em acidentes ocupacionais, mas também existe ali problemas com a ergonomia, né? Esforço repetitivo, então às vezes o profissional não se atenta a essas coisas e acaba ali desenvolvendo algumas doenças que prejudicam ali a sua vida, né? Sua qualidade de vida e também que prejudicam o seu trabalho. Então, a NR32, essa norma regulamentadora, ela foi criada, ela foi desenvolvida sempre pensando em fazer com que o profissional ele tenha ali qualidade, tanto de trabalho quanto, né, de saúde, de vida. Os profissionais da saúde, eles devem estar ali atentos às diretrizes, tá? Descritas nessa norma regulamentadora 32, as quais ali dizem respeito à prática relacionada ali às medidas preventivas, né, frente ali aos possíveis riscos do local de trabalho. Então, dependendo da sua área de trabalho, né, de onde você for trabalhar, você tem que sempre estar atento ao que a norma regulamentadora ela pede, ela diz, ela orienta, para que você não venha ali a sofrer algum acidente, tá? E de alguma forma ali mais abrangente, a NR32 ela atua também sobre os profissionais da saúde para minimizar as taxas de acidentes de trabalho. Pessoal, quando a gente pensa em biossegurança, eu friso muito isso. Por quê? Porque vocês vão estar em ambientes que estão contaminados ali, vocês vão trabalhar na saúde, então vocês vão trabalhar em um local que tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E quando se fala em saúde, na área da saúde, você pensa em hospitais, em clínicas, em consultórios, e as pessoas elas geralmente vão a esses ambientes com alguma patologia, com alguma doença, então tem grandes riscos ali, né, de ter micro-organismos patogênicos que sejam ali, a gente tem vírus, bactérias, que podem ali acabar causando doenças nos profissionais também. Então é muito importante você se conscientizar quanto a isso. E aí, lembrar, né, que é aquela coisa, quando se fala em lidar com pessoas, em procedimentos ali que são, né, que vocês vão conviver ali com materiais pérfuro-cortantes em algum momento do trabalho de vocês. Então, tem que ter muito cuidado com esses acidentes de trabalho, tá? Então, como que se tem cuidado? Sendo atento, tendo consciência, tendo medo. Por quê? Porque se você tiver medo, você vai fazer direito. Você vai fazer consciente que aquilo ali pode acontecer algum problema, não é? E você não vai querer se machucar, você não vai querer pegar alguma coisa, alguma doença e transmitir. Então, sempre tem que ter consciência e sempre tem que estar atento. Então, os acidentes de trabalho envolvendo ali material biológico, eles são ali de fato um problema de saúde pública mundial, tá? E eles acabam gerando prejuízos econômicos também para o país, visto que muitas vezes o trabalhador ele precisa ser afastado do seu trabalho. Pessoal, é muito sério quando se fala em acidente de trabalho, principalmente envolvendo material biológico, isso é muito sério. Tenham muito cuidado, vocês que vão lidar com material pérfuro-cortante, que vão lidar ali com material biológico, com sangue, com saliva, entre outras coisas aí que vocês podem
estar lidando. Pessoal, quem vê cara não vê coração. Muitos pacientes, na verdade a maioria das pessoas não tem costume de fazer exames de rotina para saber se estão bem. Muitas vezes as pessoas não sabem as doenças que têm, tá? E tem outras que sabem e que não informam também os profissionais. Então, sempre que você for trabalhar, que você for atender alguém, atenda sempre com sempre seguindo ali à risca as questões da biossegurança. Por quê, professora? Porque, gente, com o tempo, principalmente, estou falando isso para vocês porque é o que vai acontecer. Vocês vão se formar, vocês vão começar a trabalhar e com isso vai vindo confiança, vai vindo, isso aqui eu faço de olhos fechados. E isso aí é que gera ali a maior probabilidade de acontecer acidentes. Por quê? Porque você acha que você já sabe tudo, você acha que é besteira fazer aquilo ou seguir ali as normas, a norma regulamentadora, tá? NR32, então é o que mais acontece. Professora, acontece muitos acidentes ali envolvendo material biológico? Sim, muito. São muitos acidentes. Então, é uma realidade. Então, o que tem que acontecer para diminuir? As pessoas se conscientizarem, os profissionais entenderem que não são super-heróis ali, que não são de ferro, né? São seres humanos que adoecem também. Então, tem que ter muito cuidado. Então, precisa ali se atentar muito a isso. Então, cerca ali de 22 doenças são passíveis de transmissão, tá? Por meio da interação paciente-profissional da saúde, sendo que as mais impactantes à saúde do trabalhador são ali pelos vírus da hepatite C, que é terrível esse vírus, tá? E da hepatite B também, e aí o também da imunodeficiência humana, não é? A gente pensa lá no HIV. Então as pessoas têm muito medo do vírus da imunodeficiência humana, né? Tem muito medo do HIV, mas esquece que tem hepatite C e hepatite B, que também são doenças, né, terríveis, prejudicam muito ali, tem um impacto muito grande na saúde das pessoas, tá? Então, pensa, né? Mas como é que você vai saber? Você não vai saber. Muitas vezes você não vai saber se o paciente tem, se não tem. Como eu falei, às vezes nem o paciente tem consciência se tem ali alguma doença. Não sabe. Muitas vezes não sabe. Então, tenham cuidado, prestem atenção, sigam ali. A biossegurança, gente, nada mais é do que organização. Você entender o seu processo de trabalho, você ter consciência dos seus atos, do que você vai fazer, se você fizer isso, pode acontecer aquilo. Então, você precisa ter consciência. Então, nós vamos falar, né? O tema da nossa aula são ali as normas regulamentadoras, o tópico 1.1.2, tá? Que fala ali das ações previstas em caso de exposição ocupacional acidental a agentes biológicos. Então, o que você deve fazer quando se tem ali um acidente, uma exposição acidental com agentes biológicos? Me perfurei, ali tive um acidente de pérfuro cortante. Professor, isso é comum? Sim. Muito comum, sempre acontece muito por falta de cuidado dos profissionais. E aí, pessoal, você não sabe, é uma situação muito complicada, por quê? Porque muitas vezes nem o paciente ele tem consciência se ele sofre de alguma doença, se ele tem alguma coisa. É um constrangimento para você, é uma preocupação enorme para o profissional que passa por esses acidentes. Você se afeta psicologicamente, você fica com medo. Imagina como deve ser horrível isso, a sensação de medo, de meu Deus, e agora? E aí você vai, acaba que constrange também o paciente, se tiver o acidente perfuro-cortante com o paciente presente, porque tem casos em que os profissionais acabam sofrendo algum acidente e nem contato com o paciente tem, nem sabe qual foi o paciente. Então, por falta de cuidado. Professora, então é muito fácil para ter? Não, pessoal, é que se você não tiver cuidado, pode acontecer. Tá ali, o risco está ali. O ambiente em que vocês vão trabalhar, cheio de riscos.
Mas aí o acidente, para o acidente de fato acontecer, vai depender das suas atitudes, da sua forma de trabalho. Sempre pensar que biossegurança é organização, é prever os riscos, é você entender quais são os riscos do seu trabalho e aprender a evitá-los, a fazer com que não, ou diminuir, ou de fato até, né, seria o ideal, eliminar esses riscos. Então, vamos entender um pouquinho mais ali sobre essas ações previstas, né, em caso de exposição ocupacional acidental a agentes biológicos. Então, visando ali a regulamentar ali a exposição ocupacional a esses riscos, a norma regulamentadora 32, ela adiciona ali normas para 2 documentos que são ali obrigatórios em todas as empresas, independente se você vai trabalhar ali em sistema único de saúde ou se você vai trabalhar em sistema privado, tá? Em uma empresa privada. Então, a NR 32, ela adiciona essas normas para 2 documentos obrigatórios de todas as empresas. Então, nós temos ali o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Que é o PPRA, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, tá? De acordo com a NR 32, o PPRA ele deve conter ali na fase de reconhecimento, além do previsto pela NR 9, tá? Então, ele tem que fazer dentro do PPRA, tem que fazer identificação dos riscos biológicos. Quais são os riscos que tem naquele ambiente de trabalho, tá, pessoal? Mais prováveis ali em função da localização geográfica, né, daquele ambiente que você trabalha e também da característica do serviço de saúde e os seus setores considerando, né, você tem que considerar fontes de exposição e reservatórios, vias de transmissão e entrada, transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente. Então, nessa parte, você vai identificar, eu sou dentista. No consultório, quais são os riscos que mais se apresentam ali, né, para os profissionais? Vai identificar quais são os riscos. Para o enfermeiro, técnico de enfermagem, quais são os riscos biológicos ali que estão mais próximos, né, que tem ali a probabilidade de acontecer. Vai se observar. Técnico de radiologia, mesma coisa, tudo bem? E aí, outro detalhe que tem que ser observado é a persistência desse agente biológico no ambiente, quanto tempo ele dura ali, ele fica circulando. E estudos também epidemiológicos ou dados estatísticos também é importante serem realizados, justamente porque a epidemiologia, ela trabalha muito dentro, é muito importante dentro da biossegurança, porque sempre que a gente fala em biossegurança, você pensa em organização, em prever os riscos, entender, compreender como funciona ali aqueles agentes patogênicos, e aí o estudo da epidemiologia, ele nos dá essas informações. Então, é fundamental dentro da biossegurança, sim. Outras informações científicas também são consideradas, né, dentro ali daquele ambiente. Outra questão muito importante da PPRA é a avaliação ali do local de trabalho e do trabalhador, sempre considerando a finalidade e a descrição também do local de trabalho, também considerar ali a organização e os procedimentos do trabalho, tá? Sempre, pessoal, sempre tem que ter organização. Tudo que você vai fazer tem que ser organizado, principalmente na saúde, porque são processos de trabalho. Muitas vezes você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe. Então, se for desorganizado, ninguém consegue trabalhar, o trabalho não tem rendimento e os riscos vão só aumentando, tanto para você quanto para os seus colegas de trabalho, não é? Sempre também procurar ali entender qual é a finalidade ali daquele ambiente e ali também controlar e identificar a possibilidade ali de exposição, né? Quais são as chances de ter exposição naquele ambiente, por quê, qual a necessidade dele estar ali, o que pode acontecer para que tenha essa exposição. A descrição das atividades e funções ali de cada local de trabalho também é muito importante, tá?
tem que estar identificando e fazendo essa descrição. As medidas preventivas também aplicáveis e seu acompanhamento, então tem que estar ali quais são as medidas que são aplicáveis, né, de prevenção dentro daquele ambiente, o que os profissionais eles executam, eles fazem para que tenham ali de fato uma biossegurança efetiva, né? E a norma regulamentadora 32 NR32, ela tem que estar lá, né, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Então, vamos falar um pouquinho sobre o PCMSO, né? Ele é um plano que visa promover a saúde ocupacional dos trabalhadores, tá? Então, tudo ali dentro do ambiente de trabalho. A elaboração desse programa, ela está prevista na ANR, na norma regulamentadora 7, tá? A qual estabelece que o PCMSO, ele também deve ser elaborado e implementado por todos os programadores e todas as instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, todo local que tenha trabalhadores de saúde, né, tem que seguir ali o PCMSO, tá? Visando sempre, essa norma sempre visa ali a proteção da saúde e de segurança também dos trabalhadores. Então, quando se fala, né, na verdade, nas normas regulamentadoras, nessas ações em relação aos acidentes de trabalho, sempre se visa a saúde do trabalhador e evitar ali que aconteçam esses acidentes, né, com material biológico. De acordo com a NR32, tá, o PCMSO, ele deve contemplar, além ali do disposto pela NR7, os seguintes tópicos. Então, tem que ser feito, né, pelas instituições, pelos locais ali de trabalho dos profissionais da saúde. O reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos. Tem também que ser feita a localização das áreas de risco, segundo ali os parâmetros do item 32.2, né, da NR7. Fazer também ali a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores. Então, esses ambientes de trabalho precisam ter uma relação com o nome de todos os trabalhadores, qual a sua função, qual o local em que desempenham as suas atividades e o risco, né, que cada profissional está exposto. Quais são os riscos daquele profissional naquele determinado ambiente, tá? Então, tem que ter essa relação. A vigilância médica, né, dos trabalhadores também tem que ser feita, potencialmente expostos. Então, tem que sempre estar analisando esses trabalhadores, a saúde, tá, de como está o andamento ali, na verdade, como estão as condições de saúde daqueles trabalhadores. O programa de vacinação, né, é muito importante, pessoal. Quando se fala em trabalhadores da saúde, vou até fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão com a carteirinha, né, de vacinação de vocês atualizada? Como é que está a carteirinha de vacinação de vocês, pessoal? Profissionais da saúde. Na verdade, a população inteira deve estar com a sua carteira de saúde, né, carteirinha de vacinação atualizada. Porque vocês sabem que a vacina ali é uma aliada muito grande quando se pensa em quantas pessoas morreram com doenças, né, que hoje são evitadas com essa vacina. Então, a profilaxia, né, com a vacina, ela é muito importante. E aí, quando se pensa, né, eu falo sempre para vocês, profissionais de saúde estão totalmente expostos. Por quê? Porque tem uma circulação muito grande ali de agentes biológicos. Então, para os profissionais de saúde, de fato ali fundamental e indispensável que vocês estejam, né, que os profissionais da saúde estejam com sua carteirinha de vacinação em dia, tá? Sempre atualizada, tudo certinho. Por quê? Porque assim, pessoal, você vai estar com a sua imunidade ali em condições para estar lidando com pessoas doentes, com pessoas que estão ali, que têm agentes patológicos, biológicos. Então, o programa de vacinação, ele é muito importante, ele está ali dentro da norma regulamentadora 32, tá? De segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Ainda,
O PCMSO, ele deve conter também medidas relativas à exposição também, né, acidental aos agentes biológicos, como, né, então a gente tem ali os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção ali de soroconversão das doenças. Então, quando o profissional ocorre ali um acidente pérfuro-cortante com ele, tem um protocolo, né, para que você vá, que o profissional siga, para que não seja ali, para que tente fazer com que você não se afete ou não acabe contraindo alguma doença, né, que foi passada ali do paciente para você, ou também vice-versa, né, porque você também pode passar algo para o paciente. Então, tem essa questão. Então, pessoal, tem ali, graças a Deus, existe a soroconversão. Então, quando tem algum acidente, então daí a importância da vacinação, por exemplo, da hepatite B. Então, se o profissional ele está vacinado, as chances de contrair a doença mínima ali, praticamente nula, não é? Então, você já evita ali de ter que fazer uma soroconversão. E aí, se for... Vou dar exemplos, né? Então, se acontecer que Deus nos livre, de ter ali algum acidente pérfuro-cortante, o paciente, pessoal, ele não é obrigado a fazer um exame, um teste rápido ali, para sua consciência ficar tranquila, tá? Você pode pedir, e ele pode recusar ou ele pode aceitar. Então, se ele aceitar, se foi um acidente e o paciente está ali presente na hora e se solicita a fazer um teste rápido, a ir com você ao local de referência, né, para que se seja feito ali todo esse protocolo, então já é uma grande facilidade, já te ajudaria muito. Mas ele é obrigado aí? Não, não é obrigado, tá? Ele pode se recusar. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Pessoal, evitem, por favor, tomem cuidado, tenham cuidado, sejam cuidadosos, sejam chatos. Por quê? Porque depois é a sua saúde. Então, seja assim sistemático. Seja controlador com o seu trabalho, entenda o seu trabalho, tenha rotina. Porque depois que acontece o acidente, gente, é uma bagunça na sua vida, é uma bagunça na vida das pessoas próximas, todos ficam preocupados, porque pode ser que tenha pode ser que não tenha nada, né, que o paciente não tenha nada, que de fato não vai te afetar em nada, mas pode ser que tenha e ninguém sabe. E é igual eu falei, às vezes o paciente não sabe e acaba descobrindo. Ou o paciente se recusa. Se o paciente se recusa, você vai fazer o protocolo de profilaxia ali. Então, você vai fazer uma soroconversão. A soroconversão, ela não é fácil, tá? Ela te deixa muito mal, na verdade, né? O tempo de tratamento vai te deixando muito mal. Além, lógico, da sua tensão, da sua preocupação, né, durante esse tratamento, para saber se deu certo, se não deu. Porque vai ser um impacto muito grande na vida do profissional, né, que sofre ali um acidente pérfuro-cortante com agente biológico. Então, tem que ter ali esse protocolo, você precisa entender, existe esse protocolo. Se ocorrer ali algum acidente, de imediato, né, lave ali com água, não aumente a ferida, tá? Água corrente, e se direcione ali ao local que é já específico, sempre tem ali, tá? Às vezes é mais de um local, dependendo de onde você more. Então, evite, na verdade, gente, sempre evite. Evite, sejam cuidadosos e entenda que, né, muitas vezes os pacientes não sabem se tem alguma coisa. Então, atendam todos da mesma forma. Todos. Independente. É uma criança, atenda da mesma forma, com todos os cuidados. Todos. Sempre. As medidas, né, para a descontaminação do local do trabalho também tem que estar ali. Os profissionais precisam entender,
o empregador no local de trabalho ele tem que dispor disso. Tratamento médico também de emergência para os trabalhadores, tem que ter. A identificação dos responsáveis pela aplicação dessas medidas pertinentes, então tem que ter um responsável técnico aí desses locais de saúde. A relação também dos estabelecimentos de saúde que podem ali prestar assistência aos trabalhadores. Formas também de remoção, para atendimento dos trabalhadores, tem que estar disposto ali. E também a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde, depositários de imunoglobinas, vacinas, medicamentos necessários e materiais de insumo também. É importante, pessoal, ressaltar que a NR32, ela indica que em caso ali de exposição acidental, devem ser adotadas medidas de proteção imediatamente, mesmo que não estejam previstas no PPRA, tá? Então, aconteceu algum acidente, tá? Deve adotar medidas ali imediatamente. As medidas de proteção a riscos biológicos recomendadas pela NR32 incluem todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve conter lavatório exclusivo para higienização das mãos, que seja provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura sem contato com as mãos, sem contato manual. Todos os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas também devem conter ali um lavatório em seu interior, dentro do ambiente, tá? O uso de luvas nunca, jamais vai substituir ali a lavagem. Então, mesmo que você tenha usado a luva, você vai higienizar suas mãos também, tá? No mínimo ali antes e depois do uso delas. Vou colocar uma luva, higieniza, colocou. Tirou, higieniza de novo, tá bom? Os trabalhadores com feridas ou lesões em membros superiores só podem ali iniciar suas atividades após a avaliação médica e também emissão de documento de liberação. Por quê? Porque da mesma forma que você pode contrair, você também pode contaminar, o paciente. Então, é uma via de mão dupla. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, eles devem utilizar vestimentas, de trabalho que sejam adequadas e estejam em condições de conforto. Então, tem que utilizar EPIs, equipamento de proteção individual, a roupa tem que ser uma roupa fechada, sapato fechado, para que não tenha ali, para que diminua sempre o máximo, sempre diminuir ali para, de fato, os riscos não serem grandes, assim, serem o menor possível, tá? Os trabalhadores, eles não devem deixar o local de trabalho com EPI. Pessoal, isso acontece muito. Equipamento de proteção individual. Me dá exemplos, professora. Equipamento de proteção individual. A gente tem o jaleco, a gente tem gorro, que é a touca, nós temos luvas, nós temos sapato fechado, antiderrapante, nós temos ali a vestimenta, Então, existem proteção óculos, tem visor, existem máscaras de diferentes tipos. Então, pessoal, jamais, isso é inadmissível, profissional de saúde sair do ambiente de trabalho, tá? Com jaleco. Jaleco não é roupa, não é artigo de moda, não é para estar na rua. Jaleco é uma forma de te prevenir, de te proteger quanto às doenças. E que carrega ali muitos micro-organismos e que não é para passar para o resto da população. Então, as pessoas que não convivem ali no hospital, que não estão dentro de um ambiente hospitalar, ou de um consultório, ou de qualquer ambiente de saúde, elas não têm que estar expostas aos riscos que estão tendo ali. E se a gente leva um jaleco sujo, no corpo e senta em algum local para comer, a gente está contaminando aquele local. E aí existe a contaminação cruzada. Professor, isso acontece? Acontece. Eu até acredito que alguns de vocês já tenham visto alguns profissionais com jaleco na rua, sentados para comer, e acontece. Buscando o filho na escola, com aquela... A gente vê muito pessoal que trabalha em centro cirúrgico, em hospital, com aquela roupa, aquele macacão, e vai busca e acha que aquilo ali, e vai buscar o filho na escola, conversa com todo mundo. Então,
vai aí contaminando e levando, né, esses agentes patológicos para o resto ali da população. Então, o equipamento de proteção individual ele é fundamental dentro de um ambiente de saúde. Ele foi desenvolvido ali dentro da biossegurança para proteger os profissionais, para ajudar a diminuir os riscos e também não pode, né, deixar ali esse local, o profissional ele não pode deixar o local de trabalho com vestimenta utilizada em suas atividades laborais. Né? Se for aquelas, como eu falei, tem aquelas roupas que usam dentro ali de um ambiente hospitalar que não é para estar, aquele pijama, né, não é para estar na rua. Deve ser também assegurado ao trabalhador que o uso de material perfuro-cortante com dispositivo de segurança, né, tem que ser feito com o máximo cuidado quando você vai utilizar um material perfuro-cortante. É vedado reencape de desconexão ou manual ali de agulhas, tá? Então não é para reencapar a agulha, por favor, e descartar no local certo. Os trabalhadores que utilizam material perfuro-cortante, eles são responsáveis pelo seu descarte. Então, utilizou, vai descartar no local correto. Tem ali a caixinha específica para você descartar material perfuro-cortante. Cabe ali ao empregador vedar-lhe a utilização de pias de trabalho para outros fins. Pias de trabalho é para utilizar para o serviço que é para ser realizado, tá? Além de vetar o uso de adornos, né, o manuseio de lentes de contato, o consumo de alimentos, bebidas e também o ato de fumar no local de trabalho. Então, é responsabilidade do dono da empresa, da pessoa que está organizando esse processo de trabalho, evitar isso. Não permitir que isso aconteça, mas de fato eu espero que nenhum de vocês tente fazer isso, né, dentro de um ambiente de trabalho. Compete também ao empregador proibir o uso de calçados abertos e também a guarda de alimentos em locais não destinados para esses fins. Deve ser garantida a conservação e higienização dos materiais de trabalho. É necessário providenciar recipientes adequados para o transporte de materiais infectantes e assegurar também capacitação dos trabalhadores que devem ser ali adaptados, né, à evolução do conhecimento e também da identificação de novos riscos biológicos. A NR32, ela também prevê medidas de profilaxia, pré-exposição à prevenção ali de doenças infectocontagiosas, em que o empregador deve disponibilizar gratuitamente para todos os trabalhadores um programa de vacinação, né, contra tétano, difteria, hepatite B, além das eventualmente ali estabelecidas pelo PCMSO. Também o empregador deve fornecer vacinas para outros agentes biológicos a quais ali os trabalhadores eles estejam ou possam estar expostos. Também ele deve controlar a eficácia dessa vacinação sempre que houver ali recomendação do Ministério da Saúde e dos seus órgãos e providenciar ali um reforço sempre que necessário. Informar sobre as vantagens, efeitos colaterais e os riscos, tá, da recusa da vacinação. Registrar no prontuário médico ocupacional, fornecer também comprovante das vacinas para os trabalhadores. Pessoal, tema da nossa aula, normas regulamentadoras. Vamos falar sobre o tópico 1.2, resolução 306 de 2004 da Anvisa. Então, ela dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Então, é muito importante o descarte, como que vai ser gerenciado esses resíduos de saúde. Então, resíduos de saúde, eles não são eliminados, eles não são descartados da mesma forma que um lixo comum da sua casa, tá, pessoal? Então, define-se ali como geradores, né, de RSS, todos os serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou animal, inclusive ali os serviços de assistência domiciliar, de trabalho do campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam ali atividades de embalsamento, tá? Tanatopraxia e somatoconservação. Tudo isso, todos esses ambientes tem que ter esse gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tá? Os serviços de medicina legal também precisa, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino, né, e pesquisa na área da saúde também precisam ter esse gerenciamento de resíduos de saúde, centros de controle de zoonoses também,
distribuidoras de produtos farmacêuticos, tá? Unidades móveis de atendimento de saúde, serviço de acupuntura, serviço de tatuagem, dentre outros similares. Essa resolução, ela não se aplica a fontes radioativas seladas, tá? Fontes radioativas devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o CNEM, tá? E as indústrias de produtos para a saúde, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental também. Constitui-se ali em um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas normativas legais, tá? O objetivo sempre é minimizar a produção de resíduos e proporcionar ali aos resíduos gerados um encaminhamento seguro para que não contamine os profissionais, as pessoas, de forma eficiente, visando ali a proteção dos trabalhadores, não é? Pessoal, vamos falar um pouquinho, né? O tema da nossa aula é ali normas regulamentadoras. Vamos falar sobre o tópico 1.3, que fala da resolução 358 de 2005 do CONAMA. Tudo bem? Então vamos entender um pouquinho mais ali sobre essa resolução 358. Então, a resolução 358 de 2005, ela é uma resolução que dispõe sobre os regulamentos técnicos para o gerenciamento dos resíduos, né, de saúde ali, na fase extra-estabelecimento, né, que é o tratamento destinado final. É como que esse resíduo ele vai ser ali tratado no final de tudo, depois que ele foi descartado, tá? Buscando sempre harmonizar os princípios do gerenciamento interno contemplados na RDC da Anvisa, tá? De 306 de 2004. De acordo com a resolução do CONAMA, tá? Número 358 de 2005, a responsabilidade do gerenciamento do resíduo de saúde, ele cabe ao gerador. Quem gerou? Aquele hospital gerou aquele resíduo, ele é o responsável, tá? Desde ali a geração até a sua disposição final. Então, o responsável por aquele resíduo, ele é responsável por onde ele vai, como ele vai ser descartado, qual vai ser a sua disposição final, tudo bem? Na prática, no Estado, observa-se que esse gerenciamento é descontínuo e com poucas ações ali, resultando apenas em pequenas melhorias no cenário geral para a gestão do resíduo de saúde. Os resíduos de saúde, eles são ali classificados conforme o seu grau de risco, né, de acordo ali com a resolução do CONAMA 358, sendo o grupo A, que a gente tem os resíduos com possível ali presença de agentes biológicos, que por suas características de maior virulência ou concentração, eles podem apresentar riscos de infecção. Nós temos o grupo B, que são resíduos contendo ali substâncias químicas, que podem apresentar risco ao meio ambiente, né, à saúde pública também. Temos o grupo C, que é quaisquer materiais ali resultantes de atividades humanas, né, que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação, especificados também pela norma nacional de energia nuclear, tá? E temos também ali o grupo D, que fala dos resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, que pode ser ali equiparado aos resíduos domiciliares, ao lixo da sua casa, tá? Então é o grupo D. E temos o grupo E, né? O grupo E, que fala dos materiais perfluorocortantes ou escarificantes, tá? Então, como que vai ser descartado? De acordo ali com a resolução 358, todos os geradores de resíduos de saúde, eles devem elaborar e implantar um plano de gerenciamento, né, desses resíduos de serviços de saúde, tá? Então, sempre tem que ter esse gerenciamento aí dos resíduos de serviços de saúde, o qual deve estar ali de acordo com a legislação vigente e com também as normas de vigilância sanitária. Então, esse descarte desses resíduos de serviço de saúde tem que estar sempre de acordo com as normas da vigilância sanitária, tá bom? Para ali os efeitos dessa resolução, o PGRSS, ele é considerado o documento integrante do processo ali de licenciamento ambiental, conforme os princípios de não geração, né, de resíduos e também de minimização da geração desses resíduos.
sempre pensando em evitar de produzir esses resíduos de serviços de saúde. Esse documento, ele aponta e descreve as ações que são relativas ao manejo dos resíduos de serviços de saúde, tá? Incluindo ali os aspectos da geração da segregação, do acondicionamento, né, como vai ser acondicionado, e também da coleta e do armazenamento, transporte, da reciclagem e do tratamento ali da disposição final desses resíduos de serviços de saúde. Devem também constar ainda as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Pessoal, o tema da nossa aula é normas regulamentadoras, tá? E nós vamos falar ali sobre o tópico 1.4, que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, pessoal, é muito importante entender que o descarte desses resíduos de serviços de saúde, eles devem ser feitos sempre de forma adequada. Tem que ter uma preocupação por parte dos profissionais de saúde. Por quê? Porque quando você descarta, você faz o descarte correto, de acordo com as normas, você evita também ali problemas futuros com relação à sua saúde, com relação à saúde das pessoas. Se você descarta o material percortante, por exemplo, no local correto, as chances de ocorrer algum acidente são menores. Quando você descarta, né, os resíduos sólidos, você tem esse cuidado. Também as chances de contaminação são menores também. Então, o descarte inadequado de resíduos sólidos, ele pode provocar ali sérias consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter um olhar atento para fazer o descarte ali desses resíduos sólidos, com o objetivo de orientar, né, estados e os municípios para uma melhor gestão desses resíduos. Foi criada ali a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, instituída ali pela Lei número 12.305 de 2010, tudo bem? Então, foi desenvolvida aí essa Política Nacional de Resíduos Sólidos para quê? Para que evite ali essa contaminação do meio ambiente e da população, tá? E aí tem esse olhar para que a gestão tenha esse cuidado com o descarte desses resíduos de saúde, né? Esses resíduos sólidos. A PNRS, ela foi instituída pela Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, tá? E ela reúne as ações do governo federal sozinho ou ali em conjunto com os estados e Distrito Federal e também os municípios em relação a esse gerenciamento adequado desses resíduos sólidos. Assim, os princípios que regem a PNRS são: ela se baseia, né, na prevenção e preocupação de poluidor ali, do poluidor, pagador e também do protetor recebedor, da visão sistêmica, né, a qual considera ali as várias ambientais, sociais, econômicas, entre outras, na gestão ali de resíduos sólidos. Também se preocupa ali com o desenvolvimento sustentável, observa ali a coeficiência de como está sendo descartado esses resíduos sólidos. Se observa a cooperação entre as diferentes esferas de poder público, do setor empresarial também, dos demais segmentos, como todos estão participando, né? Não só o setor público, mas o empresarial também precisa estar atento a essa questão do descarte dos resíduos sólidos. Também ali observa-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, né, dos produtos. Então todos acabam, essa responsabilidade acaba passando para todos. Também tem ali o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como bem econômico e gerador de trabalho de renda. Então sempre se preocupar com essa reutilização, com essa reciclagem, né, desses resíduos. Observar a questão do respeito às diversidades locais e regionais, do direito da sociedade à informação e ao controle social e também da razoabilidade, né, da proporcionalidade. Então, pessoal,
quando se fala, né, de resíduos de serviços de saúde, sempre é bom você conseguir compreender, você entender. Ai, professora, mas é só um descarte ali, né, de resíduos. Qual a importância? Coloque uma coisa na sua cabeça, a responsabilidade é sua. Se você produziu, você é o responsável. Independente do tipo, né, de resíduo de saúde, tudo que é produzido ali dentro de um ambiente de saúde é muito preocupante. Tem que ser descartado sempre seguindo as normas regulamentadoras, sempre seguindo as regras de biossegurança. Por quê? Porque às vezes não te afeta, não vai te causar um problema direto, mas pode causar um problema para o outro. Então, você tem responsabilidade, né? E uma responsabilidade muito grande em relação a isso. A biossegurança sempre vai pensar em prevenção, em minimizar, em eliminar os riscos. E dentro desse descarte desses materiais, você pensa muito nisso, né? Você vê muito isso. Por quê? Porque se fosse descartado como se fosse um lixo comum, imagina a contaminação cruzada, quantos acidentes não poderiam acontecer ali, a questão do meio ambiente, não é? A gente tem um lixo aí que é muito contaminado, né? Esses resíduos de saúde são muito contaminados. Então, entenda ali que é uma preocupação geral. Então, está envolvido ali, né, governo, municípios, governo federal, então todos envolvidos, todos preocupados com o gerenciamento desses resíduos, como que vai ser descartado, com a responsabilidade dos profissionais, dos gestores de saúde, né, de quem está fazendo ali a gestão, a organização daquele ambiente de saúde, para quê? Para que não prejudique, né, a saúde da população, para que não prejudique o meio ambiente. Então, sim, descarte ali de resíduos de saúde, né, de resíduos de serviços de saúde são muito importantes, tem que ter muito cuidado, tá? Pessoal, a biossegurança é uma disciplina muito importante, eu espero que vocês aí deem a devida importância para ela, compreendam, em momento algum eu quero assustar, mas de fato entender que nossa profissão é uma profissão de muita responsabilidade, porque a gente não lida com um objeto, a gente lida com a saúde das pessoas, né? A gente lida com a vida das pessoas. Então, todos os nossos atos vão ser responsabilizados. Então, a gente precisa ter consciência de tudo que a gente faz, tanto para o nosso bem, né, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, quanto para a saúde do próximo, do seu paciente. Pensar também que é a sua responsabilidade, mas não vai me afetar, mas pode afetar a sua família, às vezes a sua falta de cuidado, pode afetar ali um ente querido. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter responsabilidade, não adianta se enganar, tá? Achando que está enganando os outros com relação eu vou fazer isso aqui, não vou fazer isso aqui, que não precisa. Isso é bobagem, não é bobagem. Tudo dentro da biossegurança é importante, é fundamental. Então, sigam o que eu falei, o que eu conversei com vocês, o que foi dito para vocês, o que é trabalhado com vocês. Por quê? Porque futuramente o seu ambiente de trabalho vai ser maravilhoso, você não vai ter medo de sofrer acidente, porque você vai saber que está trabalhando sempre da melhor forma possível, né? Você vai dormir com sua consciência tranquila, porque vai saber que está fazendo o seu trabalho direito, que você está seguindo as normas, as orientações, né, da forma correta, e vai conseguir ali, com certeza, passar isso para os seus pacientes, passar a sua qualidade, a qualidade do seu trabalho, vai passar, e dentro, né, quando se fala em saúde, realmente você tem que pensar ali em passar segurança para os seus pacientes, tá? Então, tenham cuidado, fiquem atentos, sigam sempre as normas. Então, existem aí políticas, né, normas regulamentadoras para serem seguidas, para orientar os profissionais, para orientar a gestão, né, para orientar os empresários, as pessoas donas de estabelecimentos de saúde. Pessoal, então, hoje eu vou ficando por aqui.
Eu espero que vocês tenham entendido ali o máximo possível da nossa aula. Um beijão para vocês e tchau, tchau!